Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nova série que estamos iniciando já há algumas semanas aqui e cujo objetivo é trazer conteúdos que auxiliem a sua fé. Não temos objetivo aqui de outro que não seja esse. Trazemos através de hinos, através da meditação da palavra de Deus, conteúdos que, desde o primeiro conteúdo que foi postado nesse canal, e tem esse objetivo, divulgar uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, cujo conteúdo, né, o porquê Deus nos enviou essa mensagem, tem um link aqui abaixo dos nossos vídeos, que leva para uma série, Você Crê na Bíblia. Importantíssimo você acessar esta série, os conteúdos que fazem parte dessa série para compreender por que Deus tem nos enviado esta mensagem para os nossos dias, nesses últimos dias em que estamos vivendo. É uma chamada que Deus tem feito àquelas pessoas que não têm se contentado com os sistemas humanos, com as religiões, com sistemas organizados, religiosos, né? E que tem procurado ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus nos dias em que nós estamos vivendo, né? Então Deus nos enviou uma mensagem, e essa mensagem ela nos ajuda a compreender a palavra de Deus e a olhar para o correto, ajustar o nosso foco. Quando você está com o foco, se você estiver olhando para um binóculo, se você estiver com o foco desajustado, você vai começar a ver 2, 3, 4, fica confuso, começa a aparecer monstros na sua frente. Quando você está olhando com o foco desajustado, com o foco do binóculo, né? Ou seu óculos está embaçado, enfim, está sujo, você não consegue enxergar corretamente, ou a visão está embaçada, está faltando óculos. Quando você coloca uma lente, puxa, agora eu comecei a ver melhor, agora clareou as coisas para mim. Então a palavra de Deus, ela tem esse objetivo. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias é como uma lente que você coloca e ela então clareia melhor para você aquilo que está na Bíblia. Tá? Ela é interpretação? Não, ela não é interpretação, porque a interpretação, como nós iniciamos a série trazendo aqui a memória, né, a lembrança, se você já sabe disso, a interpretação, Deus é o próprio intérprete da sua palavra. Deus é o seu próprio intérprete. Deus é ele que interpreta aquilo que ele disse. É ele que interpreta a sua palavra, a palavra de Deus. A interpretação é o acontecimento. Quando aquilo acontece, aquilo é a interpretação. Então não tem como ficar interpretando coisas que que ninguém sabe, só Deus sabe, mas as pessoas querem ficar interpretando porque elas se acham donos da verdade ou que têm conhecimento acima um do outro e aí começa a querer interpretar, tudo feito por mente humana, por intelecto. Essas coisas funcionam, a inteligência humana ela funciona para muitas coisas, mas não para o espiritual. A inteligência humana, ela foi dada por Deus e ela é para benefício dos homens, para benefício do ser humano, né? Para benefício quando é usado para benefício, né? Mas enfim, agora quando se trata do espiritual, no campo espiritual não é inteligência, não é intelecto. Há muitas pessoas querendo tratar o campo espiritual com inteligência, com intelecto. Quem fez isso foi a serpente. Por isso que tratamos aqui, né? E estamos sempre lembrando, cuidado com o ministério da serpente. Aí vai ter gente que vai entrar aqui no Google, Ministério da Serpente, para ver quem que é o líder do Ministério da Serpente. Vai achar, né? Pelo amor de Deus, se tiver alguém com o nome de Ministério da Serpente, passa distante dele, porque aí é o pior, né?
A serpente, ela não se apresenta como serpente, não. Oh, eu sou a serpente, eu sou a enganadora. Não, obviamente que não é assim, né, irmãos e irmãs? Então não adianta procurar aqui no Google Ministério da Serpente, porque você não vai achar, não. Tá? Se achar, deve ser alguma organização que assumiu o nome, porque também não é de duvidar, né? Vai, de repente, estamos até dando uma ideia aí para alguém que está procurando um nome para algum ministério, vai lançar agora a Igreja do Ministério da Serpente. É tanto absurdo nesses dias de hoje que vai ter gente que vai pegar a ideia e vai montar um Ministério da Serpente. Vai ter gente que vai querer ser membro do Ministério da Serpente, né? E ainda vai querer explicar, vai querer se justificar. Se é que já não existe, viu? Vai querer justificar que esse Ministério da Serpente é aquela serpente que foi levantada lá por Moisés. Vai achar fundamento bíblico para montar o Ministério da Serpente ainda, não é de duvidar. Mas enfim, por que as pessoas fazem isso? Por que as lideranças fazem isso e cria sistemas e organizações baseados em absurdos? E tem gente que busca isso. Porque as pessoas estão querendo olhar para algo, querendo olhar para alguma coisa, querendo olhar para algo físico, algo que pode pegar, querendo algo que seja palpável, querendo algo que possa se firmar. As pessoas precisam de um nome para se apresentar. Eu sou membro da igreja tal, que tem 150 anos de existência. Não, peraí, a minha igreja, ela nasceu no ano 33, foi Jesus quem fundou a minha igreja, a igreja fulana de tal. Nós vamos ver isso aqui no decorrer desta série. Será que Jesus fundou alguma igreja com nomes que nós conhecemos hoje? Jesus fundou uma determinada denominação? Jesus fundou uma igreja tarará, com nome? E ele fez ali o seu estatuto dessa igreja. Está lá, Jesus, fundador dessa igreja. Então, tem um registro de fundação dessa igreja. E ele levantou alguém para colocar como presidente dessa igreja, como o líder máximo dessa igreja física. Será que ele fez isso? Nós vamos ver no decorrer dessa série aqui. Então, olhai para mim, sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos, os moradores da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Deus está dizendo isso em Isaías 45, versículo 22. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Olhai para mim e sereis salvos. E não tornarás atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Isaías 45, versículo 22 e o versículo 23. Pregando o sermão olhando para Jesus, parágrafo 6, a Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta para este dia, para todos os dias, até os confins da terra, até os últimos dias em que nós vivermos sobre esta terra. A Bíblia tem a resposta. Nós iniciamos essa série trazendo a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, mostrando como seriam os últimos dias. Fizemos uma introdução a respeito de engano. Por quê? Porque à frente, com a força muito maior do que a verdade, vem o engano. Deus disse para Eva, não comereis da determinada árvore. E indicou a árvore.
desenhou para Eva qual árvore ela não deveria comer. Veio a serpente, de forma astuta, enganou a Eva. A Eva tirou os olhos de Deus. E, irmãos, olha o tamanho do engano, nós já tratamos a respeito disso aqui. Eva não era como nós hoje. Há muitas pessoas hoje que dizem ter ouvido a voz de Deus. Eu estava lá no meu quarto, Deus falou comigo. Será que foi Deus mesmo? E sabe por que colocamos dúvida a respeito dessa afirmação? Será que foi Deus? Porque muito do que as pessoas dizem, Deus falou comigo e me mandou te dizer, não bate com a palavra. E aquilo que as pessoas dizem que Deus mandou dizer, tudo não passa de um desejo. Tá tudo bem, tá desejando bem para o outro, tudo bem. Mas será que é Deus mesmo que falou abertamente com aquela pessoa? Ou é algo que ele sentiu no coração? Porque sentir no coração, Deus pode tocar o coração da pessoa, nós não duvidamos disso. Mas não é nesse sentido que estamos falando. Quando dizemos que Deus falou com Eva, não é do jeito que as pessoas acham que é. Deus falou com Eva cara a cara, ela realmente ouviu a voz de Deus. A voz. Ela poderia dizer, se ela estivesse aqui hoje, ela ouvisse uma voz, ela falava, essa não é a voz de Deus, eu conheço a voz de Deus. Eva conhecia a voz, como essa voz, o que você está me ouvindo falar, se você não me ver, mas você ouvir. Vou dar um exemplo aqui. Obviamente que eu não estou me comparando com Deus, é apenas para você compreender o que é ouvir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus. Você pode estar em outro local, se você não estiver me vendo o meu vídeo, mas você me ouve falando, você diz, eu conheço essa voz. Eu sei quem está falando. Eu conheço essa voz. Se você receber um áudio meu, você vai dizer assim, eu conheço essa voz. É nesse sentido. Então não é assim, eu sei que é essa pessoa, mas você já ouviu alguma vez a voz literal sendo falada com você? Não. Então você não tem como reconhecer que é a voz de Deus. É nesse sentido que estamos dizendo. Não quer dizer que as pessoas não ouvem mais a voz de Deus, não é isso. Mas Eva tinha um contato direto com Deus, percebe? E mesmo assim, olha a profundidade, mesmo assim ela foi enganada. Porque ela deu ouvidos à serpente. Então olha como o engano da serpente é terrível. Agora, hoje as pessoas pensam que ouviram a voz de Deus. Pensam. E aí elas ouvem outra voz e pensam que é a voz de Deus, mas elas não têm como comparar. Então, irmãos, por isso hoje a necessidade de compreensão é milhões de vezes mais necessário do que quando Eva foi enganada. Então percebe a profundidade? A falta de compreensão hoje, ela é milhões de vezes mais perigosa do que quando Eva foi enganada. Hoje é milhões de vezes mais perigoso não compreender a palavra de Deus. Vamos dizer que Eva não compreendeu, por isso ela foi enganada pela serpente. Hoje, não compreender é milhões de vezes mais perigoso. Porque nós estamos muito distantes. Hoje não se tem contato mais com Deus como Eva tinha. E ela, mesmo tendo contato com Deus, foi enganada. E hoje, nós que estamos tão distantes em dedicação, em tantas vozes soltas aí pelo universo, e religiões e sistemas organizados e tantas coisas chamando a atenção das pessoas. Olhe para mim, eu que tenho a verdade. Olhe para mim, eu que tenho a metodologia correta. Só eu que tenho a metodologia. Entre tantos pregadores, eu descobri qual a forma e argumentações e tantas coisas.
Hoje a quantidade de enganos é tão grande que as pessoas ouvem, nem sequer sabem qual que é a voz, vamos dizer, a pura da serpente. Tem tantos ministradores do ministério da serpente que a pessoa não sabe mais quem que é que está falando. Se é alguém do ministério da serpente ou se é a própria serpente. Não se sabe mais se é realmente Deus ou é alguém se auto-intitulando que recebeu a mensagem de Deus. Não se sabe mais, virou uma confusão. Então, hoje, ter a compreensão e poder olhar para Cristo de forma correta é salvação. É o caminho da salvação. Fora isso, se não tem compreensão, está sendo enganado. Então veja, mas a Bíblia tem a resposta. Porque a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, o sermão olhando para Jesus. Eu vou ficar só com Jesus, eu vou abandonar a mensagem, porque a mensagem ela mostra, ela leva para isso, ela leva para aquilo, eu vou abandonar e vou ficar só com Jesus. E aí, centenas e milhares de pessoas vão atrás desse tipo de evangelho que critica a mensagem para ficar só com Jesus. Peraí, eu acho que eu li errado aqui então. Peraí, deixa eu ver o que está escrito aqui mesmo. Sermão olhando para Jesus, é um sermão que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Deixa eu ver o que está escrito. A Bíblia tem a resposta. Ué, mas parece que a mensagem está falando para ficar com a Bíblia. Tá vendo de onde que eles tiraram esse argumento? Tá vendo? Um engano. Não, a mensagem está errada, eu vou ficar só com a Bíblia. E o que a mensagem está falando? A Bíblia tem a resposta. Fique com a Bíblia. Olhe para Jesus. Tá vendo quando nós afirmamos que quem critica a mensagem e diz que vai ficar só com Jesus é um bando de enganadores, de covardes, porque estão usando conteúdos da mensagem para criticar a mensagem? Mas é o ministério da serpente, né? Tem que existir, tem que ser enganoso. O que tem é que as pessoas têm que ter os olhos abertos para compreender o engano e não cair no engano. Então, a Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, sendo revelada desde a fundação do mundo. Ele foi revelado na forma de profetas. Ele foi revelado na forma de profetas. Na pessoa do profeta? Não, no ministério do profeta. Porque aí tem pessoas que já transformam o profeta num semideus. Já transforma a pessoa do profeta. Meu Deus, ele sentou aqui, então eu tenho que levar o pó do lugar onde esse profeta sentou. Esse profeta é um ser humano. Ele é um ser humano, ele erra, ele comete falhas, ele é um ser humano. Então não é a pessoa dele, não é o sapato dele, que eu vou ter que carregar esse sapato pro resto da vida, eu vou ter que pegar um pedacinho do sapato dele, vou ter que pegar um pedacinho da roupa que ele usou, porque é a roupa do profeta, é o sapato do profeta, é o pó que ele pisou, é a água que ele bebeu. Não, irmãos, isso tudo é idolatria, é coisa de gentio. Nós ficamos fazendo idolatrias daquilo que nem existe, que se ele estivesse aqui, ele condenaria como um verdadeiro servo de Deus, ele condenaria o que as pessoas fazem. O verdadeiro líder, ele condenaria. Falei, escuta aqui, vocês estão olhando para mim? Vocês estão olhando para minha pessoa? Para o meu corpo que já virou pó? Se ele tivesse a oportunidade de voltar e chamar a atenção dessas pessoas que, depois que ele morre, fazem dele um ídolo, fazem procissões para ficar bajulando, para ficar seguindo as suas pegadas físicas, querendo seguir as suas pegadas físicas.
quando o mais importante não vem, é a mensagem, porque o verdadeiro mensageiro, essa é a identificação do verdadeiro mensageiro. O verdadeiro mensageiro, ele tira o foco de si mesmo e ele diz: olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para a mensagem. Esse é o verdadeiro mensageiro. Mas as pessoas pegam aquilo que é palpável e fazem daquilo que é palpável uma idolatria. Idolatram o seu nome, idolatram. Isso sempre aconteceu, viu? Isso não é com esse ou com aquele, porque idolatram Paulo, idolatram Pedro, idolatram Tiago, fazem deles imagens, fazem deles idolatrias com a pessoa, quando eles são apenas vasos e não compreendem aquilo que ele disse, que é o mais importante. Então, se eles pudessem voltar, eles diriam: bando de cegos, guiando os cegos, ambos cairão no buraco. Não é para fazer de mim um ídolo, mas é para compreender aquilo que eu trouxe, que é a palavra de Deus, que é a compreensão, que é a ajuda para que você compreenda a palavra de Deus. Eles poderiam dizer isso, que é o que as pessoas não veem hoje. Então vejam. Então a Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, sendo revelada desde a fundação do mundo. Ele foi revelado em forma de profetas, foi revelado em forma de reis, foi revelado em forma de legisladores, porque é isso que ele é. Ele é rei, ele é profeta, ele é legislador e Deus. Agora, ele disse: olhai para mim. E você diz: eu fiz isso. Eu olhei para o Senhor. Eu olhei para a palavra. Eu li a palavra. Eu li a Bíblia. Eu li a mensagem. Eu ouvi a mensagem. Então tá tudo certo. É só isso. Agora, depende de para o que você olhou. Para o quê? Para o quanto você compreendeu. Isso determina o que você vê. É o lugar onde e o motivo pelo qual você o busca. Então não basta buscar a Deus, depende do motivo, depende do que você está compreendendo daquilo que você está fazendo. Para o que você está olhando? Que propósito você tem em olhar para Ele? Depende do que você procura, isso é o que você encontra. Então, irmãos, não basta olhar, você tem que compreender. Não basta olhar, você tem que ter um propósito. Há milhares de pessoas indo na igreja com propósito que é incorreto. Ou sem propósito, pior ainda. Porque nós estamos vivendo num mundo hoje, em dias hoje, que as pessoas são mornas. Apocalipse fala a respeito disso. Da era de Laodiceia. E são pessoas mornas, que vão sem propósito, não sabem por que estão indo na igreja, não sabem por que estão congregando, não sabem por que são da mensagem. Não sabe. Simplesmente são. Então, olhe com profundidade para isso. Não depende de você ir. Não depende de você se identificar. Depende do seu propósito. Se você não tem propósito naquilo que você está fazendo de forma errada, enganada. Preste bem atenção nisso, que nós vamos destacar novamente esse parágrafo. Isso aqui é profundo, tem que ser compreendido corretamente. A Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo sendo revelada desde a fundação do mundo. A mensagem tem a resposta, porque a mensagem está alinhadíssima com a Bíblia. A mensagem nos ajuda a compreender a Bíblia.
A questão é que tem muita gente que não compreende a mensagem. Se não compreende a mensagem, menos ainda a Bíblia. Então tem que compreender a essência da mensagem. Ou você compreende a essência da mensagem, ou esquece. Não adianta ficar ouvindo. Você vai virar um papagaio. O papagaio, ele não compreende aquilo que ele está dizendo. E é o que tem acontecido com muitos hoje. Citam parágrafos de mensagem sem que se está compreendendo, virou papagaio. Cita versículo bíblico sem compreensão. Papagaio, crente papagaio. Só fica repetindo. Ah, profetas. Aqui na internet está cheio de profetas, de apóstolos, de profetas que ficam repetindo capítulos bíblicos, versículos bíblicos. São crentes papagaio, não conseguem compreender aquilo que estão citando. Pega um versículo fora de contexto e fica citando para agregar, para viralizar, vira palavra-chave, vira frases de efeito, utilizando conceitos e ferramentas da psicologia, da PNL, da programação neurolinguística, utilizando ferramentas de psicanálise. Quem tem um pouquinho de compreensão percebe essas coisas. Evangélicos que têm mais conhecimento científico do que conhecimento espiritual. Então fica usando ferramentas de cravar na mente das pessoas, de criar mentalidade positiva, citando versículos bíblicos. O que mais tem hoje é isso. E as pessoas se enquadram lá no quíntuplo de Efésios, como mestres, doutores, apóstolos, profetas, pastores e etc. e tal, evangelistas, e na verdade estão utilizando ferramentas intelectuais, ferramentas que mexem com o psicológico, ferramentas que mexem com as emoções das pessoas e citando o versículo bíblico. É a palavra de Deus. Ela está pregando a palavra de Deus. Sim. A serpente pregou a palavra de Deus, misturada, utilizando ferramentas intelectuais. Mexeu com a emoção da Eva, convenceu a Eva de que era verdade, e era verdade mesmo. A questão que era verdade misturada. E é o que tem acontecido hoje. Então veja, a Bíblia tem a resposta. Essas pessoas encontram a resposta, e está na Bíblia. É verdade. E a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo sendo revelada desde a fundação do mundo. Agora ele disse, olhai para mim, e você disse, eu fiz isso. Eu ouvi, eu li, tá certo, é o que eu estou fazendo. Mas depende de para o que você olhou. Isso determina o que você vê. É o lugar onde e o motivo pelo qual você o busca. Para o que você está olhando? Que propósito você tem em olhar para ele? Qual é o seu propósito? O que é que você está buscando? Lendo a Bíblia, lendo a mensagem, ouvindo a mensagem. O que é que você está buscando? Qual que é o seu propósito? Responda para você isso. Qual que é o seu propósito? Nesse seu propósito, quem está ajudando você a compreender é o Espírito Santo ou é um líder humano que não tem o Espírito Santo, que está usando ferramentas do conhecimento humano, de ciências humanas? Você tem que ter essa clareza, você tem que ter essa compreensão. Essa liderança, ela está levando você a olhar para a própria liderança, ou essa liderança está apontando Cristo e dizendo, não olhe para mim, olhe para Cristo. Olhe para mim, mas olhe para mim no sentido de olhe para Cristo. Olhe para mim ouvindo a voz de Deus. Deus falando, olhe para mim. Deus falando, não um homem dizendo, olhe para mim. Não, Deus dizendo, olhe para mim. Então,
Essa liderança ela tem que te levar a olhar para Cristo. Não olhe para mim, irmãos, irmãs. Olhe para Cristo. É Cristo que pagou o preço da sua salvação. Eu sou apenas um vaso. Esse é o líder que vai te posicionar corretamente. Porque o mensageiro que trouxe a mensagem para os nossos dias, ele fez isso. Quem afirma outra coisa está tentando te enganar. Porque o mensageiro jamais levou as pessoas a olhar para ele. O mensageiro dizia: olhe para Cristo, olhe para a mensagem, não olhe para mim, olhe para Cristo. Tanto que ele nunca se identificou como profeta, Não, porque ele nunca se auto-intitulou para que as pessoas não fizessem dele um ídolo. Percebe? Então, se tem alguém que faz, a responsabilidade é de quem faz, porque ele nunca fez isso. Ele levou as pessoas a olhar para Cristo. É isso que nós devemos fazer. E a compreensão nossa da palavra de Deus, ela deve ser dada conforme o apóstolo Paulo nos orientou, através do Espírito Santo. Desejamos que Deus te dê esta clareza e continua conosco nessa série, que nós vamos mais à frente, vamos aprofundar nesta linha para te ajudar a posicionar-se corretamente em Cristo. Senhor Jesus, nós oramos e declaramos bênçãos sobre estas vidas que estão acompanhando esta nossa programação. Sejam derramadas bênçãos, o atendimento de cada necessidade que está sendo colocada diante do Senhor agora por este irmão, por esta irmã que está acompanhando esta programação, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Até a próxima semana, Senhor nos permitindo. Até breve.